Tudo bem. Então, hoje eu vou falar sobre geopolítica internacional, tá? Para começar essa aula, eu vou ler para vocês aqui o orçamento militar das três grandes potências do mundo hoje, tá? Que são os Estados Unidos, a China e a Rússia. Em 2018, os Estados Unidos gastavam 647 bilhões de dólares em armas, né, com suas forças militares, tá? Em segundo lugar, a Rússia gastava 47 bilhões de dólares. A Rússia é colocada em segundo lugar pela sua capacidade de poderio militar, mas não pelo gasto. Porque a China, que aparece em terceiro lugar, gasta mais, ou gastava em 2018 mais do que a Rússia, 151 bilhões de dólares. No entanto, a capacidade bélica, né, destrutiva, as armas, né, da Rússia ainda é maior que a da China, porque a Rússia possui uma tecnologia mais avançada, herança aí da época da União Soviética. Mas repetindo, então, os Estados Unidos em 2018 tinha um orçamento militar de 647 bilhões de dólares. 647 bilhões de dólares. A Rússia, 47 bilhões de dólares, então, aparecendo em segundo lugar como maior potência, entre as maiores potências, muito menos do que os Estados Unidos, né, gastando 47 bilhões. E a China, que aparece em terceiro lugar, como a terceira maior potência militar, gasta um pouco mais do que a Rússia, mas ainda não tem a mesma capacidade bélica da Rússia, mas gasta 151 bilhões de dólares, e ainda muito distante do orçamento militar dos Estados Unidos. Em quarto lugar, a Índia, com 47 bilhões de dólares de orçamento. A França, 40 bilhões de dólares, quinto lugar. Sexto lugar, o Reino Unido, 50 bilhões de dólares de orçamento. Sétimo lugar, a Coreia do Sul, 40 bilhões de dólares. O Japão, em oitavo, com 44 bilhões de dólares. Depois a Turquia, com 10 bilhões de dólares. A Alemanha, com 45 bilhões de dólares de gasto. Veja que a ordem não está pelo gasto, né, pelo orçamento, né, mas sim pelo poderio bélico. Né, mas eu estou lendo aqui o orçamento porque é o que nos interessa, né, para mostrar aí como essas grandes potências gastam em armas. Né. Os Estados Unidos, com 600 e poucos bilhões, né, quase 700 bilhões de dólares, isso aí dá, né, muitas vezes, PIB de vários países do mundo. Né. Então, um monte de dinheiro que eles gastam em armas. Né, e por isso se mantém como ainda a grande potência mundial. Economicamente, os Estados Unidos já foi, dizem os economistas, especialistas no assunto, já foi ultrapassado pela China, porque a China é uma economia muito forte hoje, né, vendendo produtos para o mundo inteiro, inclusive para os Estados Unidos. Então, a China é uma grande potência econômica. No entanto, militarmente, os Estados Unidos se mantêm em primeiro lugar, né, e com esse gasto de quase 700 bilhões, né, não é de se espantar com isso. Em segundo lugar, a Rússia, com maior potência bélica, mas que fica bem atrás da China como potência econômica. Tá? As três grandes potências são essas mesmo: Estados Unidos, Rússia e China. A Rússia ainda se mantém entre as três primeiras por causa da sua tecnologia militar bélica, né? Herança, como falei, da União Soviética. Mas o que isso, né, tem a ver com o Brasil? Por que é importante pensarmos sobre isso? Tá?
Bom, na história nós percebemos que, né, no decorrer da história da humanidade, grandes potências foram, né, mexendo, né, mexendo nos territórios de várias outras nações, né, reconfigurando o globo de acordo com seus interesses. Por exemplo, na época do Império Romano, a grande potência da época era Roma, na antiguidade, né, dominou todo o continente europeu e tentou estender ainda, né, seus domínios ao norte da África e Oriente Médio, né. Outro grande império, antes ainda do Império Romano, foi a Pérsia. A Pérsia, né, foi um grande império que acabou sendo conquistado pelos macedônicos, né. O Alexandre o Grande, o imperador da Macedônia, conseguiu conquistar a Pérsia e estender seus domínios até a Índia. Então, o que estava por trás do poderio desses impérios aí? Era a força militar. Na época, eles possuíam uma força militar inigualável. E hoje, quais são as grandes potências que possuem força militar relevante? Hoje são essas três que eu citei: Estados Unidos, Rússia e China. Tá? Usando esse poderio que eles possuem, eles impõem seus interesses ao resto do planeta, inclusive o Brasil. Inclusive o Brasil. Claro que hoje também, além do poderio militar, conta muito o dinheiro, né? Então, poderio econômico também, né? Com dinheiro se compra armas, tá? Para adquirir tecnologia militar, um país precisa de muito dinheiro. Por exemplo, o Brasil adquiriu recentemente, né, um novo caça, né, de origem sueca, né? O nome é Gripen, caça Gripen, né? É um caça supersônico de tecnologia muito avançada, e o Brasil gastou muito dinheiro com isso, obviamente, né? Só que no acordo, essa tecnologia vai ser apropriada pelo Brasil. Então, vão desenvolver também no Brasil caças Gripen, né? A Suécia vai ensinar ao Brasil, vai repassar ao Brasil essa tecnologia, ensinar a técnicos e engenheiros brasileiros da Embraer essa tecnologia. Então, vai chegar um momento que o Brasil, né, supostamente, vai poder, então, fabricar, pelo menos é essa a intenção, esses caças também aqui. Mas, para isso, então, o governo brasileiro teve que gastar muito dinheiro, milhões e milhões de reais. Tá? Bom, o Brasil é uma potência regional. Aqui na América do Sul, o Brasil é a grande potência na América do Sul. Né? E se comparar a força militar brasileira com um dos países vizinhos, o Brasil tem uma força militar relevante. Né? Então, só a Venezuela pode se aproximar um pouco da força militar brasileira. O Chile também tem aviões, caças, né, de alta tecnologia, mas o Brasil ainda fica à frente desses países. A Venezuela tem uma certa relevância porque recebe apoio da Rússia e também da China. Né, e alguns anos atrás comprou alguns caças MiG, de avançada também, da Rússia, né, herdeira da União Soviética. Muito bem, então, o poderio militar é importante no jogo entre as potências, né, esse jogo entre países, entre estados na história humana. E também o poderio econômico, o dinheiro, certo? Hoje a China se eleva como grande potência econômica, a economia é mais forte no momento, né, e é uma grande ameaça aos interesses dos Estados Unidos. Tá? Se nós retrocedermos alguns anos, não muitos, poucos anos, né, aqui na história do Brasil, né, vamos voltar até o governo Dilma, por exemplo, né, nós vamos identificar a relação do Brasil com a Rússia e a China, né, de uma forma mais intensa. Então, na época,
né, o Brasil estava fazendo acordos com a Rússia e a China, né, tentando fortalecer um bloco econômico que era o chamado BRICS, tá? Faziam e fazem parte do BRICS, o BRICS ainda existe, não foi extinto ainda, perdeu muita força, né? Então, fazem parte do BRICS Brasil, Rússia, tá? Índia, China e África do Sul, tá? Que é o S do BRICS, né? Que é em inglês South Africa. Tá? A proposta original era fortalecer laços comerciais entre esses países, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, e também criar um banco de desenvolvimento que iria fortalecer a economia desses países. Um banco que iria, né, emprestar dinheiro para os países membros do BRICS, também países aliados ou que quisessem se aproximar do bloco. Tá? Um banco, então, que fosse tão forte quanto é o Banco Mundial, ou como é também o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que é um fundo que empresta dinheiro para países, né, do mundo inteiro, principalmente países subdesenvolvidos. O Brasil já pegou dinheiro emprestado com o FMI, né, pela ditadura, por exemplo, ficou empenhado com isso aí, né, essa é a origem da dívida externa. Um pouco antes disso também, né, o Juscelino Kubitschek também pegou dinheiro emprestado com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, para a construção de Brasília, por exemplo. Bom, mas então, voltando, o BRICS era um bloco econômico que pretendia, então, fortalecer a economia dos países membros ao bloco, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Tá? Na época também, durante o governo Dilma, né, foi anunciada a descoberta de reservas de petróleo no Brasil, as reservas do pré-sal, né, que eram estimadas em muitos milhões de dólares. Né? Então, uma riqueza muito importante para o Brasil. Poderia alavancar o desenvolvimento econômico e social do país. O governo, na época, também anunciou que esse dinheiro poderia, que os recursos do petróleo poderiam alavancar o desenvolvimento da educação, né, e poderiam ser aplicados também na saúde no Brasil, né? Então, se empresas estrangeiras explorassem o pré-sal no Brasil, teriam que pagar royalties, né, para a Petrobras, e esse dinheiro iria servir, né, ao Estado brasileiro para investir em educação e saúde. Né? Nada disso aconteceu. E por quê? Isso eu vou falar agora. Então, na época, nos Estados Unidos, o presidente era o Obama, Partido Democrata. Né? Houve um escândalo, né, que foi o escândalo da espionagem. Um agente secreto ligado a uma agência secreta dos Estados Unidos, chamada NSA, né, um sujeito chamado Edward Snowden, né, denunciou ao mundo inteiro, né, que o governo dos Estados Unidos, essa agência, NSA, estava espionando outros governos do mundo, né, usando a tecnologia da informática, através da rede internacional de computadores e internet. O governo Obama espionou o governo Dilma, né, e também espionou o governo alemão. Né. O governo Obama espionou o governo brasileiro na época, né, que era a gestão Dilma. Né. E também, né, espionou a Petrobras. Na época também houve o desaparecimento de computadores, notebooks da Petrobras, que guardavam informações importantes e secretas sobre a localização das reservas do pré-sal, né, e também o que era estimado, né, em quantidade de petróleo nessas reservas, essas jazidas de petróleo. Os computadores desapareceram. Né. O Edward Snowden sugeria que isso tinha a ver também com o governo dos Estados Unidos. Né. Ele também denunciou que o governo dos Estados Unidos desenvolvia tecnologia de espionagem, né, que era capaz de armazenar informação em grande quantidade de usuários da internet, poderia até mesmo ligar sem as pessoas saberem a câmera dos computadores das pessoas, gravar o que as pessoas conversam nos seus celulares, nos seus notebooks. Né? Na época, então, foi um escândalo. Né?
Mas, né, o tempo passou e as pessoas, né, foram não dando muita importância a isso, né. Foi feito até um filme sobre a vida do Edward Snowden, né. Vocês podem encontrar aí na internet, ou Netflix, quem assina, né, o nome do filme é Snowden, Herói ou Traidor. Hoje esse sujeito está escondido lá na Rússia, né, que é uma potência inimiga dos Estados Unidos, né. Bom, mas o que isso demonstra? Demonstra os interesses dessa grande potência que é os Estados Unidos sobre o Brasil. O Brasil é um país muito importante, não por ser uma potência econômica e militar, né, não é, né, mas por ter muitas riquezas naturais importantíssimas, como o petróleo que eu acabei de citar, né. Então, reservas importantes de petróleo que ainda nem foram muito bem exploradas, né, são as reservas aí do pré-sal, os jazidos do pré-sal, tá. Um site, né, fundado pelo Julian Assange, que foi um dos primeiros hackers, né, da história, nos anos 80, né. Então ele fundou com outros hackers um site, né, chamado Wikileaks, onde, né, pessoas do mundo inteiro podiam mandar informações secretas para esse site e essas pessoas não seriam rastreadas. Então o site recebia informações de funcionários do governo dos Estados Unidos, de funcionários de empresas, né, de funcionários de agências secretas, etc. As pessoas mandavam-se de forma sigilosa e o site liberava isso aí publicamente para o mundo inteiro, né? E uma das informações que esse site liberou para o mundo inteiro era a seguinte: que o senador José Serra, né, do PSDB, estava negociando. Na época ele não era senador, ele era candidato ao Senado, iria se lançar como candidato ao Senado. O Serra também já foi candidato à presidência, né, mas não ganhou. Então ele ia se lançar candidato ao Senado, né, e ele estava negociando com empresas do setor do petróleo, como a Chevron, a Exxon, né, negociando o seguinte: a retirada da Petrobras, né, do monitoramento da exploração do pré-sal. Então, acabar com o monopólio da Petrobras no monitoramento da exploração do pré-sal para beneficiar essas empresas privadas, são grandes empresas privadas do setor petróleo, Exxon, Chevron, né, e outras também, mas essas são as principais, né, que foram citadas na notícia, né. E o que ele ia ganhar com isso? Essas empresas iam, né, ajudar na sua campanha, botar dinheiro na sua campanha por meio de caixa 2, que é um dinheiro que não é contabilizado. Então, as empresas doam dinheiro para a campanha do candidato, e esse dinheiro não é contabilizado. Isso é contra a lei, é crime eleitoral, mas a maioria dos partidos, grandes partidos do Brasil, né, e grandes figurões da política fazem isso aí, não dá em nada, né, infelizmente, né, mas é crime eleitoral. Bom, ninguém deu muita bola para isso na época, né? Mas o que aconteceu? O José Serra ganhou a eleição ao Senado, virou senador, e o que ele fez no Senado, junto com outros senadores, talvez que tinha mais gente envolvida nisso aí, né? Eles conseguiram aprovar, né, a retirada da Petrobras no monitoramento da exploração do pré-sal. Então, a Petrobras não tem mais o monopólio, não está mais monitorando a exploração do pré-sal, né, que deveria fazer, né? Porque antes da aprovação disso no Senado, a Petrobras ela tinha que monitorar a exploração do pré-sal feita por qualquer empresa, né, seja nacional ou estrangeira, que fosse explorar o petróleo no Brasil. Então, a Petrobras tinha que estar lá junto, né, explorando também, e parte desses recursos ficavam para a Petrobras. Tá? Mas aí o Serra e outros senadores no Senado aprovaram a retirada, a quebra do monopólio da Petrobras. Né? Então, a retirada do monitor, a Petrobras se retira, então, né, da exigência, né, de monitorar a exploração do pré-sal. Tá? Então, eles foram sabotando a Petrobras, né? Foram sabotando a Petrobras. Ao mesmo tempo, também, claro, né, foram aparecendo várias denúncias aí do governo na época, né, o governo Dilma, formado por PT, o PMDB, o PP, né, Partido Progressista, Antiga Arena,
o PSC, vários partidos que depois abandonaram esse governo, romperam com esse governo, né, para dar o que os petistas vão chamar de golpe, né, e derrubar a Dilma. Isso vai culminar com o impeachment dela, né, em 2016. Né. Bom, o que acontece? Esses partidos todos, juntos com o PT, PCdoB, etc., esses partidos estavam pegando recursos da Petrobras para, né, alavancar suas campanhas eleitorais. Tá? Então, aí vem a Lava Jato, nessa época, né? Aí a figura do juiz Moro, né, vai se destacar, né? Só que também o Wikileaks, né, sugere em algumas informações que o Moro tinha ligações com agências secretas dos Estados Unidos. Então, como se fosse, né, um plano estrangeiro também para interferir na Petrobras, porque a Petrobras acaba, né, tendo várias obras embargadas, congeladas por conta disso. Né? O Wikileaks também sugere que o Temer tinha ligações com o governo dos Estados Unidos, né? Ele conversava com a embaixada dos Estados Unidos, liberando informações secretas para eles, né? Isso desde a época que ele era da base do governo Lula, né? Porque o PMDB estava aliado com o PT na época do governo Lula e também até o final do governo Dilma, né? Quando romperam e acabam alavancando o impeachment, né, da Dilma. E o Temer, quando era da base do governo Lula, como presidente da Câmara dos Deputados, ele estava mandando informações sigilosas do governo, dos bastidores do governo, para agências secretas dos Estados Unidos. Foi denunciado por esse site, Wikileaks. Também ninguém deu bola na época, né? Mas o fato é que o desenrolar da história nos leva a crer que realmente será verdade. Então, em 2016, ocorre o impeachment da Dilma, partidos que estavam no governo, como o MDB do Temer, o PP do Maluf, né, o Bolsonaro era do PP também na época. Né, depois ele sai desse partido, vai para o PSL e hoje ele está sem partido. Né, passa pelo PSC também por um tempo. Bom, o PSC também, o Partido Social Cristão, estava no governo na época. Todos esses partidos saem do governo, se unem com o PSDB e vão promover o impeachment. Né? E assim, esse é o desfecho, né, do segundo mandato da Dilma, ela acaba perdendo. Então, mas por trás de tudo isso havia interesses estrangeiros também, como estou tentando explicar para vocês. Interesses nas riquezas do país. Não estou aqui defendendo ninguém, só estou relatando fatos, tá bom? Bom, então, esses interesses estrangeiros estavam voltados para as riquezas do Brasil, as riquezas naturais do Brasil. Um país muito importante, porque é repleto de matéria-prima importante, de riquezas naturais importantes, como petróleo, em especial. Por que o petróleo é tão importante? O petróleo é usado em vários produtos, né? Não é apenas para fazer combustível. Né? Com petróleo, nós podemos fazer combustível, como diesel, gasolina, né? E outros tipos de combustíveis, né, que são derivados do petróleo, mas também nós podemos fazer plástico. Então, plástico é uma coisa que nós usamos em grande quantidade no planeta. Né? Computador, né, várias partes do computador, várias partes do computador são compostas de plástico. Podemos fazer pneus, né, para os automóveis, né, os pneus são derivados do petróleo, né, nós podemos fazer tinta, né, podemos fazer até roupa, o nylon é um derivado do petróleo. Então, o petróleo é uma substância muito importante e com o petróleo é possível mover exércitos, né, porque a maioria dos equipamentos militares são movidos a petróleo ou algum derivado do petróleo. Né. Por exemplo, tanques de guerra são movidos a diesel. Né. Muitos navios são movidos a diesel. A maioria dos submarinos do mundo, que são usados no mundo são movidos a diesel. Alguns são movidos a energia nuclear, mas são poucos, apenas aqueles usados por grandes potências, como a Rússia e os Estados Unidos. Né? Mas a maioria dos equipamentos militares são movidos com derivados do petróleo. Né?
Então, o petróleo é ainda uma fonte de energia muito importante, e o Brasil tem isso, tem reservas importantes de petróleo. Então, o que nós vimos nos últimos anos foi uma sabotagem contra essa empresa brasileira, que não é 100% estatal, né, é semi-estatal, porque desde a época do governo Fernando Henrique, né, do PSDB, a Petrobras deixou de ser 100% estatal. Então, há acionistas privados da Petrobras, né, que acabam interferindo, né, nos planos da empresa, né, e os governos que foram, né, de 2016 para cá, né, o Temer e agora o Bolsonaro, foram tomando controle do Estado brasileiro, demonstraram que estavam alinhados aos interesses das empresas petrolíferas estrangeiras que têm interesse em explorar o pré-sal no Brasil. Então, houve uma diminuição, né, de recursos para a Petrobras. Então, por exemplo, o desmonte de todo o aparato, de toda a estrutura da Petrobras, que era destinada para o refinamento do petróleo para produzir gasolina, transformar o petróleo em gasolina e diesel, né? Então, muitas refinarias da Petrobras foram desativadas, né, obrigando o Brasil a ter que, por intermédio da Petrobras, ter que comprar combustível do exterior. Então, por isso que a gasolina também está mais cara no Brasil nos últimos anos. E, ao mesmo tempo, também, né, desde o Temer para cá, o preço da gasolina foi alinhado ao valor do dólar e do barril do petróleo no exterior, né? E quem determina o valor do barril de petróleo no exterior é os Estados Unidos, em parceria com a Arábia Saudita. Eles que controlam isso, né? E o dólar é uma moeda dos Estados Unidos, certo? Então, no momento que se alinha o preço do petróleo, né, e dos combustíveis no Brasil ao valor do dólar, né, o que acontece? Se aumenta o dólar lá fora, aumenta também o valor aqui, o preço da gasolina no Brasil, né, dos combustíveis em geral, né? Não só da gasolina, diesel também, né? No caso do diesel, o governo dá algum subsídio ali, né, para tentar manter o preço do diesel congelado por causa dos caminhoneiros, né, que fizeram uma greve grande durante o governo Temer, forçando o governo a negociar com eles. Bom, então, por trás de tudo isso, há interesses de grandes potências, certo? Isso interfere, né, na arena política brasileira, tá? E quem controla essas grandes potências? No caso dos Estados Unidos, são famílias muito ricas, donas de grandes empresas privadas, tá, que patrocinam os partidos lá nos Estados Unidos. Os dois principais partidos dos Estados Unidos são o Partido Democrata e o Partido Republicano, tá? E seus respectivos políticos, no caso agora lá o Trump, né, representando o Partido Republicano, mas por trás, então, desses partidos, famílias muito ricas que controlam mega empresas capitalistas, mega empresas privadas. Então, eles têm muito dinheiro, muito dinheiro. Eles controlam o Estado, né, no caso dos Estados Unidos, né? E como os Estados Unidos é ainda uma grande potência mundial, por ter muitas armas, gastam mais de 600 e poucos bilhões, né, nas Forças Armadas, né? Isso é uma coisa absurda, né? Eles conseguem impor seus interesses ao resto do mundo, né? E como eles têm muito dinheiro, é uma grande potência econômica ainda também, embora a China já esteja ultrapassando os Estados Unidos, eles conseguem comprar políticos e partidos em outras regiões do mundo, em especial o Brasil, né? Então, eles interferem na arena política brasileira, né? Já fizeram isso no passado, em 1964, por exemplo, houve um golpe militar no Brasil, e foi interferência estadunidense, né? Assim como nas ditaduras dos países vizinhos, eles também interferiram, né? Eles queriam evitar a influência da União Soviética na época, né, na Guerra Fria, eles estavam disputando contra a União Soviética, né? Lembrando que o que sobrou aí da União Soviética foi a Rússia, né? A maior república da União Soviética, né? Que ainda é o maior país do mundo, né, em território, e segunda maior potência militar do mundo, rival aos Estados Unidos. Então, para entender o que acontece na política brasileira, não adianta olhar só porque o que está rolando aqui dentro do Brasil. É preciso observar o que acontece no mundo, né?
como as grandes potências se movem, quem controla essas grandes potências, quais são os interesses dessas grandes potências, tá? Por exemplo, com relação ao governo Bolsonaro, nós sabemos que o governo Bolsonaro, é um governo que é produto de um projeto político que foi elaborado lá nos Estados Unidos. É o mesmo projeto, né, que tem ligações com o governo Trump, né, que conseguiu, né, alavancar a candidatura do Trump. Então, um sujeito chamado Steve Bannon, né, ele é um mentor ideológico, né, do Trump e também, né, auxiliou, né, na construção de uma empresa, né, chamada Cambridge Analytica, né, uma empresa que criou um programa de computador que atuava nas redes sociais espalhando notícias falsas. Então, como é que o Trump ganhou a eleição lá nos Estados Unidos? Com o uso desse programa. Então, a Cambridge Analytica, né, usava esse programa para sondar as pessoas no Facebook. Eles identificavam as preferências das pessoas, os medos das pessoas, e iam mandando notícias de acordo com as preferências das pessoas e medos das pessoas, difamando a candidata oponente ao Trump na época, né, a Hillary Clinton, né, que também não é nenhuma santinha, certo? Os democratas, né, como eu falei agora há pouco, espionaram o governo brasileiro. O escândalo da espionagem, né, denunciado lá pelo Edward Snowden. Né. Bom, mas esse programa, então, funcionou muito bem, né, e o Trump conseguiu vencer dessa forma. Né. A Cambridge Analytica prometia atuar em outros países. Atuou na Inglaterra, né, durante a eleição lá, o Brexit, né, promoveu a saída da Inglaterra, né, do Reino Unido, né, da União Europeia, né, que é o Reino Unido, né, ou Inglaterra, a Inglaterra faz parte do Reino Unido, fazia também parte da União Europeia, mas eles saíram e isso foi decidido uma eleição chamada Brexit, onde a Cambridge Analytica usou seu programa, né, para influenciar as pessoas. E eles prometeram agir também no Brasil, né, na última eleição que teve a presidência, e foi o que fizeram. Né. Alguém poderia dizer, não, mas não há provas com relação a isso. Sim, há provas com relação a isso, há vários indícios, evidências, né. Há provas de que eles tinham essa intenção, sim. Jornalistas investigaram isso aí. E não, isso não é nada muito obscuro, né? Porque o Steve Bannon ele tem uma aproximação com a família Bolsonaro. Então, isso aí, na verdade, quase todo mundo sabe, quem observa a política sabe que isso aí aconteceu, mas nada foi feito contra isso. Né? Isso aí é uma coisa que foge às regras democráticas, né? Poderia ser visto como ilegal, né? Alguém usar um programa de computador para influenciar as pessoas mandando fake news, né? Mas não dá nada, né? Então, o sujeito se elegeu, está aí, e talvez até se reeleja, né? Porque a popularidade dele ainda está em alta. Né? Teve uma ligeira queda no início da pandemia, mas agora voltou a crescer. E tudo isso com o auxílio ainda desse tipo de estratégia. Né? Então, na política, né, quando a gente olha a política no Brasil, a gente tem que lembrar que o Brasil faz parte de um contexto internacional, certo? E também sempre é bom lembrar que não tem santinho aí, certo? Nenhuma dessas figuras, nenhum desses atores políticos aí que eu citei é santinho, tá? Nós temos que lembrar sempre disso, né? Que a política é um jogo pelo poder, como dizia o Maquiavel, né? Onde os atores políticos estão ali interessados em ou chegar ao poder ou se manter no poder, caso eles já estejam no poder. E para isso eles vão mentir, eles vão usar artimanhas, várias estratégias, se aliar até muitas vezes com inimigos para poder derrubar um inimigo mais forte. Então não tem santo nessa história. E o que nos preocupa mesmo é analisar quais são as estratégias que esses sujeitos estão usando, como é que eles se comportam, qual é o tipo de discurso que eles usam, o que está por trás de tudo isso, quem é que está patrocinando essa gente, né? E fazer as conexões necessárias para compreender como realmente funciona esse jogo.
Então, hoje, aí, eu tentei mostrar para vocês, né, o contexto internacional que está por trás também da política no Brasil, os interesses das grandes potências, em especial os Estados Unidos, mas a Rússia e a China também têm interesses aqui na América do Sul. A China tentou se aproximar do Brasil através do BRICS, esse bloco econômico que eu citei para vocês, né? A China tinha um projeto de construir uma estrada de ferro, né, uma ferrovia que ia cortar a América do Sul, do Chile, né, passando então pelo Brasil também, então ia lá do Pacífico até o Atlântico, né, passava pelo Chile, pela Bolívia, blá, 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 fazendo uma conexão também com a Venezuela, puxar mais uma estrada para o norte, né, e assim, a China teria uma grande influência sobre a América do Sul, seria uma espécie de canal do Panamá sobre a Terra, né, isso não foi feito, né, isso alertou a elite estadunidense, né, que se apressou em tentar derrubar governos locais aqui. Na Bolívia, eles derrubaram o Evo Morales, colocaram um governo pró-Estados Unidos, e no Brasil nós temos o Bolsonaro agora, mas antes o Temer, né, com a queda da Dilma. Então, teve a queda da Dilma, Temer e agora o Bolsonaro, que é pró-Estados Unidos também, isso é bem claro, né, ninguém duvida disso. Bom, então, a China perdeu, né, a influência sobre a América do Sul. No entanto, a China explora petróleo no Brasil ainda, porque na época do governo Dilma, os chineses conseguiram ganhar concessão para explorar jazidas de petróleo do pré-sal, né, nos leilões que foram feitos na época. Então, eles ainda estão no petróleo no Brasil. E a China é uma grande compradora de produtos agrícolas do Brasil, em especial a soja e o arroz, né, e também carne, né, e produtos da pecuária. Né. Então, o Brasil depende dessa relação comercial com a China ainda. Mas, politicamente, a China perdeu, né, muito da influência que ela tinha aí durante o governo Lula e Dilma, né, sobre o Brasil. Os Estados Unidos agora voltou a ter, né, controle sobre o Brasil, através do Temer e agora do Bolsonaro.